Então vamos lá, é o teacher novamente, então vamos continuar resolvendo a questão número 30 do Enem, né? Então essa é a parte 3, né? Então nós vamos resolver aqui a afirmativa número 3, tá? Vamos ver se a afirmativa número 3 ela é correta, se ela é falsa. Antes de a gente começar isso aí, a gente vai recordar um assunto chamado momento, tá? Então vamos relembrar o que é o momento. Então, para a gente relembrar o que é o momento, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui um pedacinho de madeira, tá? Esse pedacinho de madeira aqui, ó, ele está fixo em uma das extremidades. Então, a extremidade que eu vou fixar este pedacinho de madeira é esse pontinho aqui, que ele está fixo, e esse lado aqui ele está móvel, podendo girar, tá bom? Esta minha madeira, ela tem uma distância em relação ao ponto de apoio, né? Então eu tenho aqui uma distância que eu vou chamar de Dzinho, tá? Uma distância Dzinho. E na distância Dzinho eu vou aplicar uma força F aqui, ó, uma força F puxando, tá? Ela poderia estar empurrando? Também. Eu vou puxar para só por uma questão didática. Então eu vou colocar aqui uma força F, tá? Tá puxando essa madeirinha. Quando essa força F puxa a madeirinha começa a entrar em movimento, ela entra no movimento que eu chamo ela de movimento circular. Então ela movimenta nesse sentido aqui circularmente, né? Fica girando ali, tá bom? Essa relação dessa força sendo aplicada numa distância d, eu chamo isso de momento. Então o momento, que eu vou chamar de m, é o produto da força que eu estou aplicando pela distância que eu estou aplicando essa força. Isso é momento, tá? Lembrando o seguinte, o momento que eu preciso para girar essa madeirinha aqui, ele se conserva, tá? O que acontece? Se eu colocar aqui, ó, diminuindo a distância, se eu colocar uma força aqui numa distância menor em relação ao ponto de apoio, eu vou ter que colocar ter que colocar uma força maior, né? A equação mesmo diz, né? Se eu diminuir a distância, eu vou ter que aumentar a força, né? Então fica mais difícil eu girar a madeirinha quanto mais próximo do ponto de apoio. Se eu colocar a força aqui, né, vai ter que ser maior ainda. Se eu colocar a força aqui, ela vai ser maior ainda. Quanto mais próximo do ponto de apoio, maior a força que eu vou utilizar. Então, lembrando que momento é a relação entre o produto da força que você aplica pela distância que você está aplicando essa força. Isso é visto muito para o pessoal que é borracheiro, né? Se você já viu o borracheiro trocando um pneu, você vai ver que ele, para tirar a porca lá do pneu de um caminhão, por exemplo, ele usa na ferramenta lá que ele usa para tirar a porca, ele coloca um cabo mais extenso, né? Aí por quê? Porque na realidade ele está fazendo o quê? Aumentando essa distância aqui, tá bom? Se você quiser fazer essa experiência em casa, é fácil. Você vai pegar então lá na sua porta, na porta de um quarto lá da sua casa, e vai perto do trinco da porta e empurrar a porta. Tá? O momento para você abrir a porta é o mesmo. Tá? Só que quando você empurra ele próximo ao trinco, né, você vai ver que você vai abrir a porta facilmente. Aí agora na altura do trinco vai para o meio da porta. Você vai empurrar a porta, você vai ver que o momento é o mesmo, né? Só que você diminui a distância em relação à dobradiça. Então você vai ter que aplicar uma força maior. Agora vai lá perto da dobradiça, bem pertinho, e tenta abrir a porta para você ver. Você vai precisar de uma força bem grande, porque você diminuiu bastante a distância, então você tem que aumentar a força, porque o momento se conserva, tá bom? Então a gente vai precisar dessa ideia de momento aqui para resolver a afirmativa número 3 na questão do Enem, tá bom? Então o que a questão do Enem fala? Ela fala o seguinte: em uma subida íngreme, convém acionar uma coroa dianteira de menor raio. Então vamos pegar aqui uma coroa dianteira. Então a coroa dianteira ela é menor. Então essa aqui é a dianteira, né? Então eu vou falar que essa coroa dianteira ela tem um raio. Vou chamar essa coroa dianteira de 1. Então o raio dessa coroa dianteira eu vou chamar de R1. E com a coroa dianteira de menor raio e a coroa traseira de maior raio. Então, se eu tiver uma subida, é indicado que eu coloque a dianteira pequenininha e a traseira grande, com raio R2 aqui então. Então, vou chamar essa aqui de 2. O raio aqui vai ser o R2. Lembrando que R2 aqui vai ser maior que R1, tá bom? Nesse caso, tranquilo? E aqui é a traseira. Lembrando que as duas coroas estão ligadas por uma corrente, né? Tá aqui a corrente que liga
as duas coroas, né? Tá aqui. Tranquilo. O que a gente vai fazer agora? Né? Vamos verificar que quando você pedala, né? Você pedala na dianteira aqui, ó, né? A dianteira puxa a traseira através da corrente com uma força que eu vou chamar de tesão, que é uma tração. Quando você pedala e puxa a traseira reage puxando você também com a mesma força, né? Só que em sentido oposto, com a tração também. Tranquilo? Bom, então você está aplicando uma força numa distância. Qual que é a distância? Onde está a madeirinha? Ó, a madeirinha está aqui, ó. Ela é o raio. Na realidade, você está aplicando uma força na distância do raio. Aqui é o ponto de apoio. Ó. Aqui é o ponto fixo da nossa madeirinha. Então, isso aqui é a madeirinha que gira aqui, ó, quando você pedala. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Vamos aplicar um momento nas duas rodas, na dianteira e na traseira. Desculpa, nas duas coroas, né? Só na traseira que está a roda, o pneu. Na dianteira não tem. Então, nós vamos fazer o seguinte. Na número 1, nós vamos falar que o momento é a força aplicada pela distância. Né? O momento vai ser a força. A força que nós estamos aplicando é o torque. Desculpa, o torque não, é a tração. E a distância que nós estamos aplicando essa tração é o raio. No caso aqui, R1. Então, o momento 1 é a tração vezes R1. Vamos fazer a mesma coisa para o 2. Então, o momento é a força pela distância. Então, o momento 2 vai ser a tração que está sendo aplicada aqui. A tração está sendo aplicada onde? Na distância do raio. Nesse raio aqui é o R2. Certo? O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar o M1 e o M2, vamos dividir um pelo outro. Vou pegar aqui, então, M1 TR1, dividir por M2 TR2. Quando eu divido aqui, vai ficar o seguinte. M1 dividido por M2, M1 dividido por M2, né? Igual tração dividido por tração, dá 1. Então, eu posso cortar. Vai sobrar R1 dividido por R2. Então, R1 dividido por R2. Tá bom? Beleza. Vamos fazer o seguinte. A roda que nos interessa, né, é a roda traseira, porque é onde que está girando, é onde dá o giro da bicicleta. Né? Então, a roda traseira nós chamamos de 2. Então, vamos isolar esse M2 aqui. Ó. Então, vai ficar o seguinte. Multiplicando em cruz aqui, vai ficar aqui M2 vezes R1 é igual a M1 vezes R2. Vou isolar o M2 aqui. Vou passar esse R1 que está multiplicando dividindo. Vai ficar o seguinte. M1 vezes R2 dividido por R1. Tá? Então eu tenho a divisão aqui R2 por R1. Tá bom? Então, para que eu suba a ladeira, o momento vai se conservar. Né? Certo? Esse momento aqui vai ter que ser grandão. Para que esse momento aqui seja grandão, quanto maior o momento aqui, melhor para eu subir a ladeira, né? Então, para eu subir a ladeira, quanto maior o momento, eu tenho que fazer esse número desse lado ficar grandão, né? Para eu fazer esse número desse lado ficar grandão, basta eu pegar o R2 aqui, um número grandão, e o R1, um número pequititinho, né? Se o R1 for bem pequititinho e o R2 for bem grandão, esse número aqui vai ser grandão, multiplicado por esse aqui que se conserva, vai dar grande. Então, o que significa? O R2, que é a coroa traseira, ela tem que ser grande mesmo. R2 tem que ser grande. E o R1, que é a coroa dianteira, ó, né, ela tem que ser pequenininho. Tá? Então, convém você, para subir uma ladeira, ter a coroa, né, traseira grandona e a coroa dianteira pequenininha. Você pode testar isso lá na sua bicicleta que você vai ver que essa relação é verdadeira. Então, a afirmativa 3, ela é correta. Tá bom? Então, se você assistiu as videoaulas anteriores em relação a essa questão, nós vimos que a afirmativa 1, ela era
correta. A afirmativa 2, ela era falsa. E a afirmativa 3 agora aqui, nós estamos vendo que ela é o quê? Correta. Então, o que nós temos de correta é a 1 e a 3. Aqui pergunta assim, ó, entre as afirmativas acima, estão corretas qual? Né? A que está correta é a afirmativa que tiver a 1 e a 3. A afirmativa que tem a 1 e a 3 apenas é a letra A. Né? Tá aqui. Então, a resposta correta desse exercício é a letra A, de amor, de I love you. Né? Beleza? Certinho? Tá, então, só mais um detalhezinho rapidinho aqui. Eu quero falar da unidade no Sistema Internacional de momento, né? Força no Sistema Internacional, você viu que é dado em Newton, né? Distância no Sistema Internacional é dado em metros, tá? Então, a unidade de momento no Sistema Internacional é, na realidade, o Newton vezes metro, tá bom? Então, no SI, a unidade de momento é o Newton vezes o metro, ou seja, a força pela distância, Newton vezes metro. A força vezes a distância, desculpa, Newton vezes metro. Belezinha? Certinho? Então o teacher vai ficando por aqui. Um grande abraço e tchau.